Ficar de pé e cantando, dá início à Santa Missa. Oh Pai, somos nós o povo eleito, que Cristo veio reunir. Oh Pai, somos nós o povo eleito, que Cristo veio reunir. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Irmãos e irmãs, reconheçamos as nossas culpas para celebrarmos dignamente os santos mistérios. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, muitas vezes, por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estais à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Ó Deus, que na vossa inesgotável misericórdia escolhestes o publicano Mateus para torná-lo apóstolo, dai-nos por sua oração e exemplo a graça de vos servir e permanecer sempre convosco. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura da carta de São Paulo aos Efésios. Irmãos, eu, prisioneiro no Senhor, vos exorto a caminhardes de acordo com a vocação que recebestes, com toda a humildade e mansidão. Suportai-vos uns aos outros com paciência, no amor. Aplicai-vos a guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também é uma só a esperança a qual fostes chamados. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que reina sobre todos, age por meio de todos e permanece em todos. Cada um de nós recebeu a graça na medida em que Cristo lhe deu. E foi Ele que instituiu alguns como apóstolos, outros como profetas, outros ainda como evangelistas, outros, enfim, como pastores e mestres. Assim, Ele capacitou os santos para o ministério, para edificar o corpo de Cristo, até que cheguemos todos juntos à unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, ao estado do homem perfeito e à estatura de Cristo em sua plenitude. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Seu som ressoa
e se espalhe em toda a terra. Os céus proclamam a glória do Senhor e o firmamento a obra de suas mãos. O dia ao dia transmite esta mensagem. À noite publica esta notícia. Seu som ressoa e se espalha em toda a terra. Não são discursos, nem frases ou palavras, nem são vozes que possam ser ouvidas. Seu som ressoa e se espalha em toda a terra. Chega aos confins do universo a sua voz. Seu som ressoa e se espalha em toda a terra. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria de impostos, e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e seguiu a Jesus. Enquanto Jesus estava à mesa em casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores, e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: por que vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores? Jesus ouviu a pergunta e respondeu: aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa: quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, hoje a igreja celebra a festa do apóstolo São Mateus. E, às vezes, nós não conhecemos bem a história daqueles que são o fundamento da nossa fé, e a gente acaba não conseguindo avaliar a nossa vida da melhor forma possível. Porque vejam, se nós somos católicos, se nós somos cristãos, a vida que é a régua que avalia a nossa própria vida é a vida de Jesus. Só que nós, por covardia, às vezes nos esquivamos, dizemos: não, é muito... Jesus é Deus, né? Poxa, como é que eu vou comparar a vida de Jesus com a minha? Como é que eu vou comparar as atitudes de Jesus às minhas? Então, para que a gente não fuja de olhar para a vida de Jesus e avaliar a nossa própria vida, Deus nos deu os santos. E fez santo de todo tipo, de todo jeito, com toda a vida pregressa, com todo tipo de conversão e com todo tipo de vida missionária, apostólica, santa. Para que nós pudéssemos olhar para esses santos e ver: olha, eu não tenho desculpa, eu também tenho que ser santo. Porque se Deus chamou fulano, se Deus chamou Beltrano, se eles foram grandes santos, por que aqui eu não posso ser? Então vamos conhecer um pouquinho quem é São Mateus? São Mateus, ele era um judeu de boa criação. Como é que a gente sabe disso? Ele era coletor de impostos. Um coletor de impostos, ele tinha que fazer o quê? Cobrar os impostos daquelas pessoas que estavam ali perto dele, que moravam com ele. E para ele fazer isso, ele tinha que conhecer bem as pessoas que estavam ali naquela cidade, saber escrever e saber contar. Olha, conhecer bem as pessoas da cidade não é algo muito difícil, né? Nós temos uma boa noção disso aqui em Boca do Acre. Embora lá naquela cidadezinha onde Mateus morava, qual era a cidade que Mateus morava? Cafarnaum. Cafarnaum, casa de Pedro, casa de André, casa de Tiago, casa de João. Era pouca gente que morava lá, então não era difícil conhecer todo mundo. Agora, saber escrever e saber contar não era uma coisa que todo mundo sabia. Hoje em dia é difícil, né? Mas naquela época era muito mais ainda. Então foi um homem com uma boa criação, ou seja, a família dele tinha recurso.
E ele estudou, se empenhou e se aplicou. Por que é que as pessoas detestavam tanto os cobradores de impostos? Por que é que os judeus detestavam tanto os cobradores de impostos? Quando um povo dominava o outro, dependendo de quem era esse povo dominador, fazia com que as pessoas dominadas pudessem ter paz se eles pagassem tributo, pagassem os impostos. O que é que acontecia quando as pessoas não conseguiam pagar os seus impostos? Porque como é que as pessoas naquela época pagavam? Com o seu trabalho, com aquilo que colhiam, com aquilo que plantavam, com aquilo que criavam, com aquilo que pescavam. Se a pessoa não conseguisse pagar os impostos, o que é que acontecia? Ela perdia a terra dela, ela perdia a casa dela e ela perdia a liberdade dela. Por isso que era muito importante para o povo dominador que o cobrador de impostos fosse alguém que conhecesse todo mundo daquela cidade. Então imaginem aí vocês, bota aí a cabeça para funcionar. Alguém que vocês viram crescer, que vocês tinham amizade, que vocês gostavam bastante, que é inteligente, que tem um bom estudo. De repente essa pessoa se torna cobrador de impostos. Ela sabe quem é você, você sabe quem é ela, você conhece a família dela, ela conhece a sua família. E ela vai até a sua casa para cobrar, olha, está faltando tanto. Se você não tiver com o que pagar, aquela pessoa que você conheceu, que conviveu, que era seu amigo, que era sua amiga, ela pode ser que tire a sua terra e você fique sem ter para onde ir. Tire um dos seus filhos de casa e torne eles escravos, pessoas que eles conheciam, gostavam, tinham um grande carinho e que se sentiam traídos por aquelas pessoas. E que aquelas pessoas tiravam, às vezes, aquilo que eles achavam de mais importante. Às vezes, a sua terra, a sua casa, às vezes a sua própria família era destruída por causa dos cobradores de impostos. Mateus era um homem assim. Um homem que conhecia todos em Cafarnaum. Um homem que teve boa educação, de uma família boa, conhecida, e que traiu o seu povo para poder tirar, às vezes, mais do que era justo de ser cobrado, e para colocar aqueles da sua família, aqueles da sua terra, aqueles seus amigos e conhecidos na cadeia, tirar a sua terra e às vezes destruir as suas próprias famílias. Sabe o que é que acontecia? Às vezes, para a família conseguir pagar os seus impostos, as mulheres da família às vezes tinham que virar prostitutas naquela época. Por isso que se detestava aqueles que se tornavam cobradores de impostos. Foi um tipo de homem assim que Jesus olhou e chamou para ser seu discípulo. E não chamou em qualquer lugar. Nós escutamos no Evangelho. Jesus viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria de impostos. Era o lugar onde ele exercia aquela profissão. Era o lugar onde ele cobrava os outros. Era o lugar onde Mateus era injusto. Era o lugar onde Deus nos chama e a muitos Deus converte e faz verdadeiros prodígios. A pessoa sai da água para o vinho, se transforma completamente, fica irreconhecível. E esse foi Mateus. Mateus não somente se converteu, que é algo que nós devemos fazer. O que é a conversão? É a mudança de direção da nossa vida, no sentido de onde Deus quer nos levar, de onde Deus quer que nós vamos, das atitudes que Deus quer que nós pratiquemos. Mateus não somente muda de direção de vida, Mateus faz mais. Ele convida outros que estão no pecado a conhecerem Jesus. É isso que nós escutamos na segunda parte do Evangelho. Enquanto Jesus estava à mesa, em casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores, e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Eu queria fazer a reflexão hoje da homilia em cima disso aqui. É a partir disso que eu queria que nós avaliássemos a nossa vida. Quais são os frutos da nossa vida quando nos encontramos com Jesus? Papa Bento XVI,
passou todo o pontificado dele falando que a religião católica, ela é baseada numa única coisa, no encontro com uma pessoa. O catolicismo não é a religião do livro, das sagradas escrituras da Bíblia, porque houve catolicismo sem Bíblia. Os primeiros cristãos não tinham as sagradas escrituras. São Paulo, São Pedro, São Mateus, Jesus morreu, ressuscitou, subiu aos céus, e não tinha Bíblia ali para eles estarem anunciando o Evangelho. Mas já tinha igreja, já tinha os apóstolos, já tinha os discípulos, já tinha uma multidão, já tinha a veneração daqueles que derramavam seu sangue pelo Evangelho e pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Qual tem sido o fruto da nossa vida? Porque Mateus mal se converteu, Mateus mal se encontrou com Jesus, e o que foi a primeira coisa que ele fez? Fazer um banquete para comemorar a mudança de vida que ele ia fazer. E quem foi que ele convidou? Os piores como ele. Por quê? Porque ele queria levar Jesus a fazer alguma coisa errada? Porque ele queria levar Jesus a viver algum tipo de pecado? Não, era o contrário. Ele queria que os pecadores como ele se encontrassem com Jesus e mudassem de vida como ele. E isso na vida de São Mateus foi tão forte, tão forte, tão forte, que não vai ser fogo de palha. Não vai acontecer só depois que ele se converteu. Vai acontecer ao longo de toda a vida dele. São Mateus vai lutar nos primeiros anos que Jesus subiu aos céus para evangelizar os judeus. Tanto é que o evangelho dele, o evangelho de São Mateus, que é o primeiro evangelho que a tradição diz que foi escrito em aramaico. E o cuidado que São Mateus teve em escrever o evangelho dele, de um jeito tão cuidadoso, para que todos os outros judeus que lessem aquele evangelho pudessem se converter. Porque o tempo todo no evangelho de São Mateus, ele está comparando Jesus com Moisés, como um novo Moisés, um Moisés maior do que o Moisés que aconteceu, que veio antes. Ele tem todo o cuidado de colocar Jesus dizendo: vós escutastes aquilo que foi dito, eu porém vos digo, com a autoridade do próprio Deus, que revisa toda a lei. Porque Mateus queria converter aqueles do seu sangue. Mateus queria converter não só os pecadores, mas aqueles que criam no Deus verdadeiro. E vai nos dizer a tradição que, além disso, Mateus foi evangelizar na Arábia e na Pérsia, e passou por maus bocados, e foi perseguido, a ponto de ter os seus olhos arrancados. E diz a tradição também que quando São Mateus perdeu os olhos na Pérsia, evangelizando, sendo perseguido, veio um anjo que devolveu e curou os seus olhos. E ele continuou a evangelizar, mesmo sendo perseguido, mesmo sofrendo todas as coisas que poderia estar sofrendo. Ele continuou perseverante, até, diz a tradição, ele ter ido à Etiópia. A rainha daquele lugar tinha um filho que havia sido morto. São Mateus ressuscita o rapaz. A rainha fica impressionada com aquele milagre e dá total liberdade a ele para poder evangelizar. E lá na Etiópia ele converte a muitos, um lugar que já estava sendo evangelizado por um outro homem, que nos Atos dos Apóstolos nós vemos sendo convertido